Segunda consequência da pragmática wittgensteiniana. O sujeito já não tem uma identidade anterior ao papel que protagoniza num determinado jogo de linguagem. Isso é impossível, isso é fisicamente impossível. Porque você não pode aprender nem um único jogo de linguagem, você não pode dizer gugu dadá, tá entendendo? Sem você ter alguma identidade como sujeito. Isso simplesmente não é possível. Se eu digo gugu dadá, eu estou supondo que o sujeito falou a primeira sílaba, gu, e o sujeito falou a última sílaba, da, é o mesmo. Quer dizer, a continuidade temporal do sujeito é a condição sine qua non para o aprendizado de qualquer linguagem, mesmo a mais simples. Para o sujeito dizer mamãe, ele precisa continuar o mesmo, enquanto ele diz a primeira sílaba, mã, e a segunda, mãe. Tá certo? Se ele não tem este senso de continuidade do eu, ele não pode aprender linguagem nenhuma. Você veja que uma das maiores dificuldades no aprendizado é justamente essa, a retenção. Se não existe retenção, não há aprendizado. Como pode haver retenção se ela não se sustenta na própria identidade do sujeito? Quer dizer, se eu perco a minha própria identidade entre uma palavra e outra, ou entre uma sílaba e outra, eu não vou aprender nada. Essa é uma observação tão simples. Agora, eu entendo por que foi baseado nessas coisas, que depois o Jean Piaget desenvolve o tal do socioconstrutivismo, que é hoje a maior causa de analfabetismo no mundo. Quer dizer, que se você vai partir da ideia de que todo conhecimento é construído, de que a própria identidade do sujeito é construída, você não consegue ensiná-lo a ler. É a coisa mais óbvia do mundo. O coitado não pode sequer ter uma identidade. Ou seja, chega o professor, a escola que vai vestir uma identidade nele, ou ele vai construir a sua identidade. Então, como é que eu posso construir a minha identidade se eu não tenho uma? Eu posso ampliar a minha identidade, eu posso aprofundá-la, inclusive eu posso perdê-la. Claro, esquizofrenia é isso. Mas se eu não tenho nenhuma, eu não posso construí-la. Então, a identidade do sujeito, a continuidade temporal do sujeito é a condição de qualquer aprendizado. Nós sabemos que essa continuidade não é perfeita, ela é imperfeita, porque dentro de você não existe só o sujeito, existe um monte de funções, de componentes em você que não são você. Tá certo? A começar pelo seu próprio cérebro. Se nós vimos, aulas atrás, que a consciência sobrevive à cessação das atividades do cérebro, então é porque a continuidade do sujeito não tem nada a ver com o cérebro. Agora, no cérebro, nada é contínuo. Tudo é descontínuo. Todos os pensamentos, os estímulos, as conexões neuronais, uma simples ideia que você pensa é constituída de uma cadeia de sinapses, que pode ter milhões de sinapses para você conseguir pensar gugu dadá. Para aprender uma conta de 2 mais 2, eu não sei quantas sinapses subdivide essa porcaria. O que significa que, se a nossa consciência dependesse do cérebro, jamais chegaríamos a ter uma. Quer dizer, existe um outro fator de continuidade ontológica absoluta por trás da atividade cerebral cognitiva e sem a qual nenhuma atividade seria possível. Mas acontece que o pessoal iluminista não aceitava isso de jeito nenhum. David Hume acreditava que nós só temos estados mentais, mas que não tem nenhum sujeito por trás, não tem nenhum eu por trás. Ele não chegava a afirmar que não havia nenhum eu. Ele diz, eu não vejo nenhum eu. Eu digo, mas seria muito estranho que visse, porque o eu não está aí para ser visto, mas para ele ver. Ele é que tem que saber e não ser sabido. Quer dizer, o eu, como dizia mais tarde o Ortega y Gasset, é um negócio eminentemente executivo, não é uma coisa. Tá certo? Então, o pessoal do iluminismo acreditava que toda a atividade consciente deveria ser reduzida a atividades fisiológicas. Essa atividade fisiológica, naturalmente, nenhuma delas tem continuidade. Não há um único processo fisiológico contínuo que você possa observar. Absolutamente todos são
intermitentes. No mínimo, sofrem variações de ritmo. Né? Então, e as atividades cognitivas, então, são mais fragmentárias ainda. Então, se não existe, por trás de todas essas atividades, um eu substantivo, ontológico, tá certo? Que não se identifica com as funções corporais, então o conhecimento seria absolutamente impossível. No entanto, os iluministas pretendiam que existia conhecimento objetivo, racional, etc., científico, etc., mas que não havia nenhum sujeito por trás. É claro que isto tinha que dar um rolo mais dia menos dia, né? E é que nem aquela musiquinha, eu falei que isso ia dar merda e deu. Tá certo? Então, como já tinha profetizado Giordano Bruno 2 séculos antes, se vocês continuarem com esse negócio de materialismo, vocês não vão acabar não acreditando que vocês mesmos existem. Isso é a coisa mais certa que alguém já disse. A profecia mais certa que alguém já fez sobre o desenvolvimento da história da filosofia por 4 séculos. Né? Você vê que Giordano Bruno não era nada burro. Né?